Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad nesse calor dos diabos para mais um vídeo aqui com vocês no nosso canal. E hoje o tema foi um pedido de um inscrito, não dá para saber se é sexo masculino ou sexo feminino, né, sexo biológico, enfim, mas foi um pedido, coloquei na tela para vocês verem, sobre a apometria e a associação da apometria com os orixás e guias, atuação para cada comando apométrico, aquela coisa toda. Não é um assunto rápido de falar, mas vou tentar resumir para que fique fácil de entender. E antes da gente começar, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, porque a maior parte das pessoas que assistem aí o carteado que a gente faz todo mês nem é inscrito no canal, está conseguindo uma informação gratuita, uma ferramenta de autoconhecimento e não custa nada inscrever. Eu estou aqui gastando um tempo danado editando, fazendo as coisas, vocês poderiam me ajudar. Tá? Então curte, inscreva, compartilha, badala o sininho para não perder as notificações e comenta, porque isso aumenta o engajamento do vídeo. Antes da gente começar também, lojinha das terapias. Nossa, agora que eu vi que tem um delay gigantesco ali. Lojinha das terapias, para você agendar o seu horário comigo, para você ter as suas terapias, né, o seu momento de terapia. Vários cigano, mesa quântica estelar, terapia de acesso aos registros acásticos, mapa numerológico e muito mais. Só você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo ou escanear o QR Code e aqui doações para você ajudar eu melhorar o canal, comprar câmeras novas, microfones novos, construir o estúdio para não ficar essa barulheira que fica aqui no fundo. Eu tenho que ficar editando toda vez, perdendo tempo editando, filtro de áudio para tentar tirar os barulhos, aquelas motocas barulhentas dos infernos. Então isso você pode doar qualquer valor que você quiser. Vou prestar conta desses valores aqui no canal, todos os meses que houver doações, e 10% deles serão revertidos para as pessoas que estão em situação de fragilidade, assim também como os animais. Eu já falei sobre a apometria aqui no canal, eu não vou me estender sobre esse assunto. Recomendo que vocês assistam, caso ainda não tenham feito, o mini curso de Umbanda Universalista. Está tudo lá, bonitinho, aulas curtas, 10, às vezes 5, 15 minutos, e as maiores aulas têm 1 hora e meia, porque precisa ter mesmo. Então você pode colocar lá em 1,5 vezes, 2 vezes, que passa mais rápido, se você tiver essa habilidade de ouvir falar rápido. Bom, a apometria nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento, de tratamento de obsessões simples e complexas. Ponto. Se você não sabe o que é isso, assista a última aula do curso. Dito isso, nós temos que, dentre todas as ferramentas, que são os pulsos magnéticos e os comandos apométricos, todos eles têm uma associação direta com os orixás, guias e protetores. Vou tentar explicar rapidamente. Por exemplo, você, médium, vai ser presidente de mesa de apometria. Aí você foi lá, juntou todo mundo, fez uma oração. No momento que você já fez a oração, você já tem o seu orixá de cabeça, o seu orixá adjunto, caso acredite nisso ou não. Eles já enviam ali a sua hierarquia espiritual. Caboclo, preto velho, baiano, cigano, aquilo que você tiver na sua hierarquia espiritual, que consiga trabalhar naquele tipo de trabalho. Então ele já reúne para fazer sua proteção, ajustar seus chakras, fortalecer sua teletérica. Expliquei o que é teletérica na última aula do mini curso. Vai lá depois para você ver o que é. Seu campo áureo, alinha seus chakras, prepara todo o ambiente, porque tem uma preparação prévia. A apometria não é só chegar lá e falar assim, vou fazer apometria, 1, 2, 3, não. Tem uma preparação prévia, tem rituais que você faz, que são comparados às firmezas para que a apometria possa acontecer. E também entram todos os guias e protetores das pessoas que vão participar como médios trabalhadores e como consulentes. Ou utente, a mesma coisa. E aí, enfim. E aí já entra em cena todas essas entidades para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Aí você tem o início dos trabalhos. Você abriu o trabalho, pegou a ficha com os dados do consulente, o consulente está lá, o consulente está, sei lá, está passando mal, está com câncer, está vomitando sangue, que seja. Aí foi no médico, o médico não acha o que é, aí você vai lá abrir a frequência mental e espiritual desse consulente. Aberta essa frequência, primeiras entidades que atuam para trazer os espíritos obsessores ou energias que necessitam ser encaminhadas para o Tribunal do Conselho Evolutivo, ou encaminhadas para hospitais, colunas espirituais ou educandários, ou transmutadas, as primeiras entidades que entram, estão na linha de frente, são as entidades de linha de esquerda. Exu, Pombagira, Malandro, Povo da Rua, etc.
Por quê? Porque são essas entidades que conseguem lidar melhor e com mais facilidade, mais eficiência, com energias muito densas, com locais muito densos, como as regiões umbralinas, por exemplo. E aí, aonde que entram aí, por exemplo, os comandos da apometria, os comandos da apometria com os orixás, guias e protetores? Muito simples. Se você incorpora, por exemplo, no médium, você abre a frequência lá do consulente, e aí incorporou um espírito sofredor, que nem está fazendo mal porque ele quer, está fazendo mal porque ele foi mandado e ele morre de medo do mago negro, do espectro, do chefe dele, bater nele, maltratar ele como já estava maltratando. Acho que eu acabei de quebrar a cadeira aqui, mas tudo bem. E aí acontece o seguinte, ele fica meio arredio, ele não quer falar, ele quer mostrar que é bravo, quer mostrar que é o bambambam, para não ceder informações para os médios que estão conversando, é um interrogatório, gente. Estão interrogando. Aí acontece o seguinte, você começa a usar os pulsos magnéticos, pulsos vibratórios, que são os comandos apométricos, e a cada pulso, para cada comando, você tem alguma entidade que está fazendo ali esse meio campo. Por exemplo, chegou lá o espírito, eu vou matar, eu tô bravo, é vingança, eu só saio daqui se matar. Tá. Aí você vai conversando com ele, dá uns pontos lá, uns pulsos magnéticos para você tentar descobrir qual é a relação dele com o espírito. Às vezes não tem relação nenhuma com o consulente que está lá. Ele só está lá mandado. Aí você entende que ele está em dor, ele está querendo ajuda, mas ele não pode pedir. Então, o apômetra, que ele é mais bem treinado, ele saca essas coisas logo de cara. E aí o que ele faz? Ele fecha esse espírito como se fosse numa redoma, que aí a gente usa a geometria sagrada. Vou falar sobre isso daqui a um tempo. Se vocês comentarem embaixo, fale sobre geometria sagrada. Aí eu falo. Se não quiser, eu não falo. E aí você coloca esse espírito isolado numa redoma, numa pirâmide, num cubo, num cilindro que seja, para que os espíritos que estão de olho nele, amando o chefe, não consigam mais ter acesso a ele. Aí você vai lá, corta a conexão desse espírito com os maiorais do mundo astral, lá do mundo dos capeta lá, e aí você vai começar a fazer uma limpeza nesse espírito. Aí nós temos, por exemplo, a atuação de caboclos e pretos velhos, para poder começar aí recuperar a forma física desse espírito, para fazer que ele pare de sentir dor. Às vezes você evoca os caravaneiros, por exemplo, dos hospitais espirituais para aplicar ali uma memória. Tudo isso, gente, com pulso magnético. Coisa mais simples do mundo. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso quando você estuda, né? E aí você faz. Então você tem ali um Oxóssi, você tem ali um Yorimá, você tem outro exemplo interessante. Você acessou uma vibração de um consulente e uma personalidade dele é uma personalidade suicida. Então você desdobra lá na região do Vale dos Suicidas, nos umbrais que sejam, para resgatar esse espírito. Quais são as entidades que entram, as entidades que estão associadas ao Exu do Lodo e a Nanamburuque, por exemplo, que vão lá nos umbrais, resgata esse filho da lama, traz ele para cima, dá uma limpeza nele e encaminha para o hospital. Quando você vai encaminhar para o hospital, quem que vai fazer esse traslado? Pretos velhos e os médicos do espaço. Então, para todos os comandos apométricos, para tudo aquilo que se faz na apometria, existe atuação direta de entidades da lei de Umbanda. Quando você tem outro exemplo para ficar legal, você tem um espírito que ele precisa acender nele o amor incondicional, você precisa passar o amor incondicional para ele, porque ele é um espírito muito, vamos dizer assim, num termo mais chulo, ele é um espírito muito azedo. Aí você vai fazer a chama rosa no plexo cardíaco dele, no chakra cardíaco. E a cor rosa é o quê? Você está evocando a energia de Iori, que são os herês, né? São os ibejis, são as crianças. Então, pessoal, para tentar resumir, em todos os comandos, para tudo que se faz na apometria, seja ela uma apometria no espiritismo quando aceita, em outro, sempre haverão espíritos da lei de Umbanda, entidades que muitas vezes estão com outra roupagem fluídica, que é para acabar com aquela frescura de que caboclo, de que Exu é do capeta, que ele é espírito atrasado, que é uma puta babaquice. Para acabar com isso aí, eles mudam sua roupagem fluídica e vão trabalhar.
Simples assim. E se a apometria acontecer na igreja evangélica? Tem? Tem. Tem pastores que fazem curso com o pessoal da apometria para fazer descarrego, para fazer desobsessão, para tirar, vamos dizer assim, o demônio do corpo da pessoa. Coisa mais normal do mundo, tá, gente? A apometria, ela não é uma técnica exclusiva de espírita e de umbandista. E de universalista, tá, pessoal? Faz apometria quem quer, mas tem que saber fazer, tá? Você tem que estudar a parte teórica, tem que ter um estágio ali na parte prática, para você não fazer cagada, como, por exemplo, você acessou a frequência de um consulente que tem um espírito lá enchendo o saco dele, querendo cobrar dívida do passado. Aí, esse espírito tá lá, o pau da vida, querendo matar, querendo fazer o diabo, e aí você fala assim você faz assim pro espírito. Você leva ele para ele ver quando começou essa contenda entre o encarnado e o desencarnado, que na esmagadora maioria das vezes dá para você mostrar para o desencarnado que ele não é tão vítima como ele acha que é. E aí, às vezes, ele se arrepende, às vezes não. Aí você tem pulsos apométricos, pulsos magnéticos, comando apométrico, chama do que você quiser, vai dar quase a mesma coisa. Então você tem comandos apométricos para fazer com que esse espírito ele veja essas coisas, por mais que ele não queira, porque na apometria, gente, a apometria é diferente dos processos de desobsessão que são ensinados na Federação Espírita. A apometria é porrada, é papum. Não tem aquele negócio, hoje eu vou conversar com você, na próxima segunda a gente conversa de novo, daqui 20 anos você continua obsediando a pessoa e a gente vai conversar. Não tem isso na apometria. Na apometria incorporou entidade, se você souber o que fazer, você resolve aquilo ali na hora. Tá? Agora, existem pessoas que necessitam de muitas sessões de apometria porque o buraco é muito profundo, o buraco é mais embaixo. Dito tudo isso, pessoal, voltando ao exemplo, então você tem o espírito lá, você voltou ele para o passado para ele ver alguma coisa. Aí ele percebeu que ele de fato não é vítima, né? Que ele tem também o seu lado errado na história, ele se arrepende. Todo apômetra que estudou, ele sabe que ele tem que tirar o espírito daquela frequência, transportar ele para o dia de hoje, para o dia que está acontecendo o trabalho, porque quando você fica nessa coisa de deslocamento de tempo e espaço com o espírito desencarnado, ele sofre, o corpo espiritual dele sofre uma pressão. Se você tira ele, por exemplo, de um jardim e joga ele lá para o umbral, ele vai sentir uma pressão, ele vai sentir um peso. Tem uma regra na espiritualidade que diz o seguinte: você está obrigatoriamente submetido às regras da dimensão em que você se encontra. Por exemplo, nós estamos encarnados, então quais são as regras que nós estamos aqui submetidos de forma obrigatória? Lei da gravidade, lei da ação e reação, e por aí vai. Tá? Então, se eu for para outro planeta, por exemplo, que tem uma gravidade maior do que a da Terra, ou se eu for para uma outra dimensão em que ela tem uma sensação de gravidade superior da Terra, você, enquanto estiver consciente, desdobrado, você vai se movimentar com dificuldade até que você entenda aquela regra e consiga sobressair essa regra, ou que a espiritualidade te dê equipamentos para você não ter dificuldade de se deslocar com gravidades maiores, em vibrações mais densas, mais baixas. Tá? Então aí você ficou deslocando o espírito para cima e para baixo para ele entender que ele não é 100% vítima. Obrigatoriamente você tem que trazer ele para o dia de hoje, para o dia que você está lá na sessão de apometria, para que ele seja submetido às regras atuais. E aí na hora que você cortar a conexão dele com o consulente e encaminhar ele para o hospital, para coisa parecida, e vai fechar a frequência do consulente, para que ele não seja esmagado e se torne um ovoide. Tá, pessoal? Se isso acontecer, você arrumou um problema sério para resolver. Por isso que a gente fala que a apometria não é brincadeira. A apometria não é, eu vou parar ali, eu vou fazer a apometria. Não é assim que funciona, gente. A apometria é uma ciência, a apometria é uma coisa séria. Você tem que saber o que está fazendo para não fazer cagada. Tá? Então, em resumo, todas as técnicas apométricas de deslocamento, você tem aí linha de esquerda, né, de transporte, esse traslado do espírito da zona trevosa, de que quer que seja. Você tem a linha de esquerda para a parte de cura, quando você vai curar, aplicar
lá o vento solar, a, o amor incondicional, você tem ali, então, por exemplo, caboclos da linha de Oxóssi, pretos velhos da linha de Orimá, e assim as coisas vão andando. Você tem algum espírito que tá, tipo assim, muito amargo, porque, tipo, se ela foi traída ou não acredita mais no amor, você entra com ali pomba gira para poder fazer essa pessoa entender que existe amor verdadeiro, que pode ser correspondido entre pessoas. Então, tudo isso está associado. É só você fazer a seguinte associação. Você vai pegar, por exemplo, o que cada arquétipo representa. Já dei uma aula sobre isso aqui no canal. O que cada arquétipo representa e associar com os comandos de apometria. Mais simples ainda, leia qualquer livro que fala sobre apometria, que fala sobre as leis apométricas e associe isso com os orixás e as entidades, seus arquétipos. Você vai entender perfeitamente aonde entra cada um desses arquétipos e vai ficar muito mais fácil trabalhar com a apometria. Certinho? Espero que tenha respondido aí o questionamento. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e badalar o sininho para não perder as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!